Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo na história de Moisés, continuando a série de interpretações das histórias bíblicas aqui à luz da psicologia do Jung. Então eu vou falar como a história de Moisés pode representar o desenvolvimento do que Jung chamou de função religiosa do inconsciente. Então esse vídeo, como eu disse, é parte da continuação de uma série sobre a interpretação das histórias bíblicas que eu estou fazendo aqui. Então se você se interessa por esse assunto, já curte, compartilha, comenta, se inscreve, porque já tem bastante material aqui no canal sobre o assunto. Então a história de Moisés, ela vem logo após a história de José, que eu interpretei no vídeo anterior, e ela pode ser vista como uma certa continuidade, simbolicamente falando, do desenvolvimento. Porque enquanto na história de José a gente estava focado muito em sair daquele mundo inconsciente, da infância, dos sonhos e se estabelecer como um indivíduo capaz de prover materialmente a sua família e a si mesmo, na história de Moisés o foco vai mudar um pouco. Então se você lembra lá na história de José, o que acontece, né? Ele vai para o Egito, se torna um escravo lá e aí ele se torna o administrador da casa do faraó e por ter acesso a toda aquela riqueza ele consegue prover para a família dele. Então o faraó ali é uma espécie de ideal com o qual José está aprendendo a incorporar ali na vida dele, né? E já na história de Moisés acontece o inverso, o faraó se torna o principal inimigo que está escravizando os israelitas, né? Então isso aqui é uma coisa que Jung notou, né, que ele falava que acontece no desenvolvimento psicológico, que muitas vezes aquilo que é bom numa determinada fase na vida se torna ruim na próxima. E isso que gera muita confusão para o ser humano, porque a gente entende que aquilo que era bom ontem tem que ser bom hoje também, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Conforme os ritmos da vida vão mudando, as coisas que eram nossos ideais na fase anterior acabam se tornando obstáculos, né? Então aquilo que era o objetivo de vida da criança, que era prudente da criança, por exemplo, obedecer só aos pais, para um adulto já se torna um problema. A mesma coisa acontece quando você tem uma determinada forma de vida quando você é jovem, quando você tem mais idade aquilo já não funciona mais. Então aquilo que antes era o ideal pode se tornar um obstáculo e a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que cada momento da nossa vida pede para fazer os sacrifícios necessários para que o nosso desenvolvimento continue. E muitas vezes é o inconsciente que vai mostrando as direções que a gente tem que seguir, os sacrifícios que a gente tem que fazer para continuar esse processo de desenvolvimento, mas obviamente que sacrificar aquilo que deu tanto trabalho para construir uma determinada fase da vida é doloroso. Então a gente pode ver o faraó como o que a gente chama de dominante da consciência, né? Que é o padrão de consciência habitual, de comportamento que se tornou a base da nossa adaptação. Então Jung vai falar desse padrão como o dominante da consciência e chega uma hora que a dominante da consciência tem que mudar porque passou o momento dela, né? E aí, obviamente, quando a consciência se vê ameaçada de mudança, assim, a primeira reação dela é intensificar o padrão de comportamento, fazer mais daquilo que ela está fazendo. Então o que o faraó ele faz quando ele percebe que os israelitas estão se multiplicando, estão se tornando mais fortes, que eles podem sair do Egito, né, sair do controle dele ou substituí-lo, ele aumenta o controle, ele aumenta a quantidade de trabalho deles para que eles não consigam se fortalecer e ao mesmo tempo ele começa a matar as crianças do sexo masculino, jogando no rio. Então, isso aqui não é difícil de entender também, porque isso é uma tendência do ser humano, quando a gente vê que há algum padrão de comportamento que a gente tinha para de funcionar, a gente tenta intensificar ele mais ainda antes de mudar de atitude. Igual quando a gente pensa numa criança mimada que está acostumada a ganhar tudo que ela quer chorando, de repente, um dia, quando as pessoas param de atender o pedido dela, o que ela faz? Ela chora mais ainda. Ela intensifica aquele padrão para tentar obter o mesmo resultado e ela só muda quando ela percebe que realmente aquilo ali não vai mais funcionar. Então essa é a primeira atitude do ego, né? Tentar reforçar esse padrão de comportamento. E é bem importante aqui porque o que o faraó faz? Ele aumenta a construção de tijolos, né? Ele faz os israelitas ficarem produzindo cada vez mais tijolos. Então por que ele escolhe isso, né? São Gregório de Nissa, que é um padre ali do século IV, ele fez uma interpretação simbólica muito interessante da vida de Moisés e ele vai falar do símbolo do tijolo, né? Porque o que significa estar preso nessa produção de tijolos. Então ele diz isso aqui: pois esse demônio que faz mal aos homens e os corrompe está intensamente preocupado que seus súditos não olhem para o céu.
mas que se inclinem para a terra, moldando internamente ladrilhos de barro, né? É claro que para todos o que pertence ao prazer material consiste seguramente em terra ou água, quer esteja preocupado com os prazeres do estômago e da mesa ou com os prazeres da riqueza. Então o que São Gregório de Nissa está dizendo aqui? Fala que você ficar produzindo tijolos é você parar de olhar para cima e começar a olhar só para as coisas terrenas, né? E é buscar os prazeres materiais, né? Os prazeres do estômago, todas essas coisas densas que são mistura de terra e água, é tudo barro, né? Ou buscar as riquezas. Então é assim que o faraó escraviza os israelitas, aumentando a concentração nesse aspecto material da vida, né? Porque ele representa esse padrão de enriquecimento, de prover as necessidades físicas, dos prazeres, que foi o objetivo ali na história de José, né? Então a mistura desses elementos, água e terra, se torna barro, né? E aquele que anseia pelos prazeres do barro e continua se enchendo deles, nunca chega a saciar-se de prazer carnal. Então a pessoa que fica atrás dessas coisas materiais, ela nunca está saciada. Vive em um interminável ciclo vicioso de vazio e preenchimento, da mesma forma como um fabricante de tijolos continua jogando ainda mais argila no molde, enquanto este constantemente se esvazia. Acredito que qualquer um pode facilmente perceber o significado dessa metáfora, olhando para a parte apetitiva da alma. Então essas coisas materiais, obviamente, elas dão uma certa satisfação, mas logo passa e você tem que pegar mais daquilo, né? E essa analogia é como você ficar fazendo tijolo sem parar. Você está sempre enchendo molde, esvaziando molde. Então é uma interpretação bem legal de São Gregório de Nissa aqui, dá pra gente entender esse padrão que o faraó representa. A segunda coisa é que ele mata as crianças do sexo masculino, né? Então matar as crianças normalmente significa você reprimir os potenciais de mudança que podem acontecer, da mesma forma que você de repente começa a ver que o inconsciente está produzindo essas novas direções, esses novos potenciais que vão te obrigar a mudar a sua atitude, a sua forma de viver, você começa a reprimir aquilo para não dar atenção, né? De repente começa a surgir a possibilidade de uma mudança de profissão, ou mudança de hábitos, alguma coisa que você não quer fazer, então você começa a jogar essas crianças na água, né? Que a água também é um símbolo do inconsciente. Então você pega esses potenciais e vai enterrando eles de volta no inconsciente. E a gente faz isso quando a gente vai ignorando essas coisas que vão surgindo e que vão obrigando a gente a modificar nosso comportamento. Então a gente precisa entender aqui que tipo de mudança que está sendo requisitada do faraó. Qual que é a característica dessa nova dominante que tem que surgir? E aí que surge Moisés, né? Então Moisés, ele é uma criança que é jogada no rio também, só que a mãe coloca ali num cesto e aí ele acaba sendo encontrado pela filha do faraó, que passa a criar Moisés, né? Então é interessante que a gente pense que a filha do faraó é quem cria Moisés, porque ela representa a ânima, né, nesse caso, do faraó, a parte feminina, ele que é o inconsciente. Então muitas vezes quando a gente reprime esses potenciais, eles continuam a se desenvolver ali no inconsciente e de repente eles emergem na consciência, por mais que eu não tenha percebido que aquilo estava acontecendo, né? Mas aquilo ali fica sendo gestado durante muito tempo. E se você vai olhando os sonhos das pessoas, às vezes eles antecipam essas transformações que vão ocorrer lá na frente. Então isso é muito comum em casos de conversão religiosa, por exemplo, do paciente começar a sonhar com símbolos religiosos por muito tempo, de uma forma gradativa, eles vão ficando mais intensos até que de repente acontece uma conversão. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na clínica, e de repente a pessoa começa a desenvolver alguma vida espiritual, mas você vai ver que aquilo estava sendo antecipado há muito tempo no inconsciente, mas surge aparentemente do nada, né? A mesma coisa que a gente está pensando aqui em processos criativos, onde a pessoa não está pensando em nenhuma ideia, mas está consumindo material relacionado com o assunto e de repente surge um insight. Então é basicamente essa dinâmica aqui, né, que a filha do faraó está fazendo, de gestar a nova dominante. E qual que é a natureza então dessa nova dominante? Moisés, ele é filho, ele é da descendência de Levi, que são os sacerdotes de Israel. Então ele tem essa característica espiritual associada com ele, então a gente entende que é uma dominante que envolve a utilização da função religiosa, por isso que ela entra tanto em conflito com a atitude representada pelo faraó, que é totalmente voltada para os tijolos, para as coisas materiais, né? Por isso que ele não quer que isso surja. Então o faraó representa essa oposição porque Moisés está associado com a função religiosa, né? Isso vai ficar muito claro no desenvolvimento dele. Então no primeiro momento ali, quando ele vai crescendo, ele se torna um jovem, ele acaba matando um egípcio que estava maltratando um hebreu,
mas ele se retira para o deserto porque ele ainda não está pronto para ser o líder, né? Aquela transformação ainda não está no ponto de acontecer. Isso pode representar esses momentos onde a gente já sabe o que a gente não quer fazer, a gente já discorda de certos valores ou de certas atitudes, mas a gente não sabe o que a gente tem que fazer no lugar daquilo, né? Então a gente tem que se retirar um pouco, ficar num período de introspecção, fazendo outras coisas mais básicas até que o insight surja, né? Por exemplo, para pegar de novo a ideia da mudança de profissão, muitas vezes a pessoa descobre primeiro que ela não quer mais fazer aquele trabalho, mas ela ainda não sabe o que ela quer fazer. E aí ela precisa ter paciência, ruminar muita questão, olhar perseguir os interesses dela, às vezes ler livros de coisas que não tem nada a ver com o trabalho, mas ela vai perseguindo os próprios interesses, né, e fazendo as atividades mais básicas do dia a dia, até que algo surge, mas precisa ter paciência para que isso ocorra. E é isso que Moisés faz, ele vai para o deserto, se casa, está ali pastoreando as ovelhas, então ele vive uma vida bem tranquila. E aí, enquanto ele está fazendo essas atividades do dia a dia dele, de repente ele encontra uma sarça ardente, que é uma passagem ali na Bíblia, né, onde Deus fala com ele a partir do fogo. Então a sarça é uma planta que está pegando fogo, só que é uma planta que não se consome com fogo, e Deus fala com ele no meio dessa planta e diz para ele ir para o Egito e libertar os israelitas para que eles possam cultuar a Deus no deserto. Então, isso significa que ele encontrou essa voz de Deus, né? Ele está desenvolvendo essa função religiosa. Agora ele entendeu qual que é a função que ele vai ter que exercer ali como o guia espiritual. Então o Jung vai dizer isso, que a psique ela tem uma função religiosa natural, que faz parte da natureza humana, essa atividade religiosa, e que você pode ser consciente ou inconsciente dessa imagem de Deus que todo mundo tem, por isso que sempre tem religião associada com as sociedades humanas, independente do lugar que você olhar. Só que se você é inconsciente disso, você acaba projetando isso no lugar inadequado, e aí você deifica algumas coisas como ideologia política, ou uma pessoa, enfim, se expressa de uma forma perturbada, né? Isso é uma coisa bem comum da teoria junguiana, né? Essa hipótese. Então a ideia aqui é que esse desenvolvimento da função religiosa para o Jung é o ápice do desenvolvimento do adulto, da educação do adulto. Ele vai dizer isso aqui no começo do Psicologia e Alquimia. Ele diz que a alma possui uma função religiosa natural. Reafirmo que a tarefa mais nobre de toda a educação do adulto é a de transpor para a consciência o arquétipo da imagem de Deus, suas irradiações e efeitos. Então, essa é a tarefa mais alta da educação do adulto, é você se conscientizar dessa imagem de Deus através do desenvolvimento da função religiosa. Então essa imagem de Deus é o que ele chama de self, né, que eu também já expliquei aqui no canal, fiz um vídeo só sobre esse assunto, mas basicamente o self é essa imagem de Deus, né, o arquétipo central, que funciona como um centro orientador da psique, né, de todos os elementos dela, e porque ele orienta o desenvolvimento do ego, ele funciona como essa voz de Deus que dá a vocação, que dá a direção que o ego vai seguindo para atingir o seu desenvolvimento total. Então, por que ele chama isso de voz de Deus? É justamente por isso, né? Porque é esse centro orientador que vai levando o ego para o seu desenvolvimento pleno, e muitas vezes o ego resiste a isso, porque exige sacrificar a própria vontade, exige passar por dificuldades, e a gente voluntariamente não quer fazer isso, né? A gente não quer passar por esses sacrifícios, né? Porque isso é uma diferença muito grande. Quando Jung fala de autorrealização, não é você fazer aquilo que é sua vontade, mas você aprender a sacrificar a orientação do ego para levar em conta os direcionamentos do self, e aí você ir desenvolvendo essa totalidade que vai muito além dos seus desejos conscientes. Então ele vai falar sobre esse fenômeno da voz de Deus aqui no Aion, né, na segunda parte do volume 9. Ele vai explicar por que ele escolheu esse termo, né, seguir a voz de Deus, e não usou um outro termo técnico, alguma coisa assim. Em resumo, é mais vantajoso e também psicologicamente mais correto considerar certas forças naturais que se manifestam em nós sob forma de impulsos como sendo a vontade de Deus. Com isso, nos pomos em consonância com hábitos da vida psíquica ancestral, isto é, funcionamos tal qual tem funcionado o ser humano em todos os lugares e em todas as épocas. Então ele vai dizer que você falar que passar por esse fenômeno que é seguir a voz de Deus é uma coisa que te coloca
em consonância com todos os seres humanos que viveram em todas as épocas, porque sempre foi falado desse fenômeno, né? De se orientar na vida, tentar saber qual que é a vontade de Deus para saber o que fazer e não só fazer aquilo que você quer, né? Isso é comum até hoje, as pessoas falarem, eu tenho que entender a vontade de Deus, eu preciso discernir para saber o que é a vontade dele para tomar decisão. Isso é muito comum em pessoas religiosas, né? Então, o Jung vai dizer, quando ele fala desse fenômeno, quando surge essa voz interior, você descrevê-la dessa forma, você está se colocando em união com o resto da humanidade. Porque o Jung tinha muito esse cuidado de não criar vários conceitos complicados para só as pessoas que têm esse acesso à psicologia analítica agora são os iluminados, né, são uma seita das pessoas que só elas têm acesso à verdade. Não, o que ele está dizendo é que isso é uma coisa que o ser humano sempre fez, ele só está dando um nome disso, falando do aspecto psicológico do fenômeno, mas você está se unindo com o resto da humanidade, e a psicologia analítica não é a primeira expressão de um ser humano saudável que existiu na história, né? Por isso que ele tem um caráter mais explicativo do que ele está inventando alguma coisa que nova, né? Jung tomava muito cuidado com isso, justamente para a psicologia analítica não virar uma espécie de religião. E uma das formas de você ter essa orientação dessa voz de Deus, obviamente, é você entendendo os símbolos do inconsciente, os sonhos, mas não é a única forma de viver esse tipo de experiência, né? E nem necessariamente a gente pode considerar as mesmas coisas, mas é uma forma de enxergar o fenômeno. Então, o Moisés, ele passa a se orientar por essa voz de Deus, e aí ele vai lá, então, e volta para o Egito para confrontar o faraó. Então aqui só para a gente fazer um resuminho de que a gente falou até agora, a gente tem a dominante antiga representada pelo faraó, a gente tem a dominante nova representada por Moisés, e a gente tem o inconsciente ânima representada pela filha do faraó que gestou a dominante nova, que é Moisés, e a gente tem o arquétipo do self, como a sarça ardente, como a voz de Deus que passa a falar com Moisés a partir dali. Então essa é a diferença da dominante que Moisés representa para o que o faraó representa. Enquanto o faraó é a atitude do ego que se orienta só pela sua própria vontade, Moisés já representa uma nova atitude do ego que leva em conta o sacrifício da própria vontade para se orientar a partir dos direcionamentos do self. Por isso que ele tem a função religiosa desenvolvida e ele consegue ter uma adaptação mais fluida na vida. Não precisa acontecer uma catástrofe externa para ele mudar de atitude, porque ele já vai ouvindo a voz interior e fazendo as modificações que ele precisa fazer, sacrificando ele mesmo as próprias vontades, né? Porque inicialmente Moisés não quer ir lá falar com os egípcios, mas ele entende o direcionamento que está sendo dado ali para ele pela voz de Deus e ele faz o que tem que ser feito. Então quando você tem essa atitude de ouvir ativamente a voz interior e se orientar a partir dela e fazer os sacrifícios necessários, você entra numa outra dinâmica de dominante consciente, que não necessariamente precisa sempre de alguma coisa externa para obrigar ela a se modificar. Então, só que obviamente quando Moisés vai tentar confrontar o faraó, ele não aceita, e aí que surgem as pragas, né, do Egito, que vão ali progredindo das mais simples, né, da água virar sangue até a morte dos primogênitos. Então a gente pode entender isso aqui como sintomas que acontecem quando o ego, a atitude dominante, né, a dominante da consciência, ela se resiste em se modificar. Então o inconsciente começa a gerar pressão, e essas pressões podem surgir em formas de sintomas. Inclusive o Mircea Eliade fala disso no livro dele, Xamanismo, que ele descreve esse fenômeno como síndrome da vocação mística, onde a pessoa tem uma certa vocação para viver a vida religiosa, mas ela resiste àquilo, ela começa a ter uma série de sintomas, crises, ela se isola, ela tem pesadelos, ela se corta às vezes, ou ela começa a ter crises depressivas, e aí as pessoas ali da tribo já reconheciam isso, levavam a pessoa para o xamã, ela passava pela iniciação dela, e aí a partir daí aprendia a viver aquela nova forma de vida que envolvia essa dimensão espiritual, e ela melhorava, né? Então é mais ou menos essa ideia, que você começa a ter esses sintomas, e que se você não aprende a sacrificar a vontade do eu para fazer essa modificação da dominante da consciência, você pode ser destruído pelo próprio inconsciente. Esses sintomas podem destruir a pessoa, né? Eu já vi vários casos assim, onde a pessoa passou por sintomas físicos mesmo, quando ela estava em conflito com essa parte religiosa da personalidade dela, né? E aí é como se fosse uma reação autoimune do inconsciente que está destruindo, atacando a consciência, né? E que se algo não for feito, pode ser uma crise definitiva, né? Um colapso, um surto, algo nesse sentido que não tem volta. Então é isso que acontece, né? O faraó, ele vai resistindo ali, esses sintomas vão ficando cada vez piores, né? As pragas vão
aumentando até que morre o primogênito, aí já é demais para ele, né? Foi o ápice da dor, e aí ele decide deixar os israelitas irem embora, né? Moisés leva eles, só que mesmo assim depois ele ainda vai atrás deles, persegue eles no deserto, e acaba sendo afogado ali na travessia do Mar Vermelho. Então o mar se abre para os israelitas passarem com Moisés, e depois se fecha quando o faraó vai passar. Então o que significa isso? Enquanto Moisés representa a atitude da pessoa que está alinhada com a voz de Deus, né, o inconsciente se abre para ele, né, nesse símbolo do mar, e permite que o desenvolvimento psicológico continue. Como o faraó está em oposição ao inconsciente, o próprio inconsciente esmaga ele, né, cobre ele, afoga ele, como essa reação autoimune que eu descrevi, que se torna autodestrutiva. Então, quando a gente está confrontado com esse tipo de momento no desenvolvimento psicológico, né, do desenvolvimento da função religiosa, como isso se impõe, a gente tem essa opção ou de sacrificar nosso ego e a partir dali, então, levar em conta os direcionamentos do inconsciente nas nossas decisões, ou a gente insiste em ignorar essas coisas e acaba sendo destruído pelo próprio inconsciente. Essas manifestações, elas variam de pessoa para pessoa, porque não é todo mundo que, de repente, surge essa função religiosa de uma forma tão intensa, mas quando ela surge, a gente precisa saber como se posicionar diante disso. Então a história que basicamente foi, né, a gente passar ali do estado de José, do mundo do inconsciente, dos sonhos, etc., que inicialmente leva ele, impulsiona ele para se adaptar na vida prática, se tornar ali o administrador da casa do faraó, que é a tarefa da primeira metade da vida, né? E depois a mudança para o momento do desenvolvimento representado por Moisés, que aí o faraó já se torna um obstáculo porque ele tem que desenvolver a função religiosa, então não é mais aquela atividade totalmente voltada para adaptação externa, mas já para uma coisa transcendente, né? A inclusão de uma forma de desenvolvimento psicológica mais refinada, característica do adulto. Teria muito mais coisas para comentar aqui sobre a história de Moisés, né? Porque são muitos detalhes, ainda tem a parte da travessia do deserto que seria interessante comentar, mas o vídeo ficaria muito extenso, então vou parar por aqui, né, mas vou continuar abordando as histórias bíblicas aqui no canal. Então se você se interessa por esse assunto e por psicologia analítica no geral, já curte, se inscreve, compartilha, que em breve eu posto mais vídeos aqui. Um abraço!